Olá, eu me chamo Ângela Monteiro e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o tema recursos hídricos dentro do programa de educação ambiental da Eletronorte Tucuruí. Esta palestra ela é voltada para os agricultores familiares da área da influência da usina hidrelétrica de Tucuruí. E o nosso objetivo é mostrar a importância da mata ciliar nas áreas de preservação permanente, as APPs, para a proteção das nascentes, garantindo assim a preservação da água, do solo nas áreas rurais. Agora eu vou explicar para vocês o que são matas ciliares, nascentes e APPs. As matas ciliares, elas são formações vegetais localizadas ao redor dos cursos d'água. E o que vem a ser nascentes? Nascentes também são conhecidas como olho d'água, mina d'água, fio d'água, cabeceira ou fonte, né? E nada mais são do que o aparecimento na superfície do terreno de um lençol subterrâneo que dá origem a cursos d'água. E as APPs? As APPs são consideradas áreas de proteção permanente. São aquelas áreas protegidas nos termos da lei, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos. Então vamos agora falar um pouquinho sobre políticas ambientais. Para as nascentes, a mata ciliar mínima a ser preservada deve compreender um raio de 50 metros de largura, tá? Devido ao entendimento da importância da mata ciliar, tornou-se um crime ambiental desmatá-la. Nós temos para isso o Código Florestal Federal, onde ele considera as matas ciliares como área de preservação permanente. Ou seja, quem desmata está cometendo um crime ambiental. E temos o decreto de número 6.514 de 2008, que fala sobre as infrações e penalidades referentes a esses crimes ambientais, tá? E dentro desse decreto ele nos fala que a área mínima de florestas mantidas nos rios é de até 10 metros de largura, que deve ser de 30 metros de mata preservada. Já para os rios entre 10 e 50 metros de largura, a área de mata deve ser de 50 metros. A importância da mata ciliar. A mata ciliar desempenha inúmeros papéis dentro do ecossistema, entre eles o controle dos processos erosivos e da filtração das águas das chuvas e enxurradas, que contribuem para manter a boa qualidade da água nos rios, igarapés, nascentes e riachos. A mata ciliar, ela protege os rios e córregos, impedindo o carreamento de sedimentos e restos de inseticidas, herbicidas, fungicidas e adubos que chegam até os rios, lagoas e córregos. Por quê? Porque os agricultores, eles usam esses produtos para a produção agrícola. E se não tivermos o cuidado, eles vão ser jogados onde? Através das chuvas, vai fazer o carreamento até as nascentes de águas. E isso é muito ruim para a vida. Então, a mata ciliar ela serve como uma proteção para impedir, com isso, que seres vivos que vivem, os peixes, por exemplo, dentro dos igarapés, para que eles continuem saudáveis, protegidos. Com isso, a gente garante a pesca e garante também o bom uso da água para diversos fins, como alimentação, irrigação, etc. O que nós observamos hoje, que ocorre muito nas áreas rurais, são desmatamentos ou queimadas nas áreas de APP, nas áreas de proteção permanente. E elas devem ser sempre preservadas. Em situações excepcionais, pode-se abrir um processo junto a um órgão ambiental regional, comprovando ou justificando a necessidade da intervenção nesta APP. Esta solicitação ela será avaliada e caberá ao órgão ambiental emitir ou não uma autorização de intervenção. Se ela for autorizada, compete ao órgão ambiental fiscalizar o cumprimento desta ação e das medidas compensatórias que podem ser solicitadas.
Em hipótese alguma, poderá ser realizada uma intervenção em APP sem a devida autorização formal do órgão ambiental responsável pela região. Quando ocorrem esses desmatamentos ou queimada nessas áreas, a gente pensa logo em como recuperá-las. A recuperação das matas ciliares, o que a gente observa é que a natureza ela tem um grande poder de se regenerar, né? Mesmo em áreas que sofreram grandes danos ambientais. Só que esse processo de regeneração ele tende a ocorrer naturalmente, mas desde que não haja intervenções negativas do ser humano nessas áreas. Então existem diversas metodologias que podem ser utilizadas para acelerar a regeneração natural das florestas, tais como o cercamento para a proteção das áreas que devem ser recuperadas, correções de solo, plantio de mudas, entre outras. Tudo isso para a recuperação da mata ciliar dentro das APPs. Então agora vamos falar sobre a recuperação da mata ciliar, tá? Então primeiro é a regeneração natural, que a gente já havia falado antes um pouco. A regeneração natural, ela tende a ser o processo de recuperação com menor custo. No entanto, esse processo ele deve ocorrer durante um longo tempo, até que se possa obter um resultado satisfatório. Se o objetivo é formar uma floresta em área de mata ciliar, em um tempo relativamente curto, visando a proteção do solo, do curso d'água, nós temos outras técnicas que podem vir a acelerar a sucessão e que devem ser adotadas, como veremos a seguir. Temos também a seleção de espécies. O que a gente recomenda? Recomenda-se adotar os seguintes critérios básicos na hora de se fazer a seleção das espécies para a recuperação das matas ciliares. Primeiro, plantar espécies nativas com ocorrência em matas ciliares da região. Eu não tenho que pegar espécies diferentes, eu tenho que observar quais as que já existiam e procurar fazer o plantio delas. Plantar o maior número possível de espécies, para gerar uma alta diversidade. E utilizar também combinações de espécies pioneira, de rápido crescimento, junto com espécies não pioneiras, ou secundárias ou tardias, como a gente fala. Plantar espécies atrativas à fauna, porque isso vai trazer os pássaros e outros animais. Respeitar a tolerância das espécies à umidade do solo, isto é, plantar espécies adaptadas a cada condição de umidade e de solo. Agora nós vamos falar com vocês sobre os fatores que prejudicam a qualidade das águas. A água, como todos nós sabemos, ela é um dos principais responsáveis pela vida na Terra. À medida que nós degradamos a qualidade natural deste recurso, nós colocamos também em risco a existência humana na Terra. Grande parte dos reservatórios hídricos superficiais, os córregos, os rios e os igarapés, já foram alterados pela atividade humana. Como sabemos, hoje, para desempenhar qualquer produção, dentro da área rural, nós precisamos de água. Então, a água é fundamental para o desempenho dessas atividades. E por isso nós temos que ter todo o cuidado para não prejudicar a qualidade da água. As nascentes, elas têm importante papel ambiental. Além de fornecer água para os córregos, rios, que abastecem as cidades, elas também são fonte de vida para outros organismos. Para que as nascentes continuem vivas, é necessário cuidar do seu entorno, tá? Considerado legalmente como uma área de preservação permanente, ou seja, uma APP. A vegetação do entorno das nascentes, elas têm uma capacidade de minimizar os efeitos devastadores das enxurradas, controlar os processos erosivos, frear o arraste de partículas de solo e auxiliar na regulação do ciclo de água. Ou seja, se vem uma chuva, uma enxurrada e aquele igarapé de vocês não tiver uma mata ciliar, que a gente considera como um fator muito importante para a proteção dele, toda aquela areia, toda aquela água que vem vai cair dentro do igarapé. Consequentemente, isso vai contribuir para diminuir esse curso d'água. Dessa forma, a preservação da vegetação do entorno das nascentes é essencial para que ela se mantenha ativa. As nascentes, quando elas são preservadas e somadas com a conservação da vegetação, elas auxiliam na manutenção das condições climáticas e ambientais da região, favorecendo para que as atividades agrícolas, pecuárias, da pesca
tenham recursos necessários para a sua prática. Bem, gente, nós vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo, certo? Continuem ligadinhos, porque agora nós vamos ver qual a relação existente entre recursos hídricos e resíduos sólidos. Então agora nós vamos ver qual a relação entre recursos hídricos e resíduos sólidos. Os recursos hídricos, água. Resíduos sólidos, lixo. A base para ver essa mudança nessa conscientização do ser humano, ela requer um conjunto de ações educativas. Mobilização, capacitação, sensibilização do ser humano, do cidadão. Por quê? Porque isso tudo tem que ser realizado com o objetivo de priorizar a redução da produção de lixo. Nós produzimos muito lixo e descartamos de maneira errada, e isso é muito ruim para o meio ambiente. Então, saber a destinação adequada dos resíduos, do lixo que produzimos, é dever de todos nós. Nós devemos tomar a iniciativa de destiná-los corretamente. Ou seja, se o meu lixo, eu tenho que fazer o descarte de maneira correta, para evitar a disposição final inadequada, ou seja, jogar em lugares errados que possam vir causar danos ao meio ambiente. Mas essa disposição incorreta ou esse descarte errado do lixo, dos resíduos, eles podem vir a contribuir com a poluição dos recursos hídricos, com a poluição dos rios, dos igarapés, dos córregos. Mesmo quando depositados distante dos rios, muitas vezes vocês percebem que as garrafas PET, elas chegam lá nos rios, nos igarapés. Como é que elas chegam lá? Podem ser carregadas pelas chuvas, pelas águas das chuvas, chegando até o igarapé mais próximo, até o rio mais próximo. E isso vai causar o quê? Um impacto. Esses resíduos vão causar um impacto na água. Então é por isso que é muito importante o descarte correto desses resíduos. Qual o impacto desses resíduos sólidos na água, né? Então, o descarte do resíduo em cursos de água é feito praticamente por pessoas, todo dia, diariamente, que de modo geral essas pessoas ignoram esse impacto no meio ambiente. Ah, eu vou jogar minha garrafinha de água aqui, não vai causar nenhum impacto dentro deste igarapé, porque a água vai levar, né? Mas acontece que elas vão se acumulando às margens, no fundo dos rios, dos mananciais, dos igarapés. E quando cai aquela chuva, há uma grande dificuldade desses cursos das águas que vão enchendo e vão provocando, eventualmente, grandes tragédias. Por quê? Porque causam enchentes, né? Tem todo aquele conteúdo de lixo acumulado, não tem como escoar e vão causando grandes tragédias. Além disso, pode ser ingeridos por os animais que fazem uso daquela água, causando a sua morte, e além da sua própria decomposição dentro dessa água, que podem chegar a causar a poluição das mesmas. Vocês já ouviram falar em coleta seletiva? Acho que já, né? Então, a coleta seletiva ou uma recolha seletiva é um termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são possíveis de ser reciclados, tá? Então, no próprio lixo doméstico, se eu tiver a consciência de que eu posso separar o meu lixo, eu estou fazendo uma coleta seletiva. Separar o plástico, separar do papel, separar dos resíduos orgânicos, casca de frutas, resto de alimentos. Então, eles podem ser previamente separados ali, dentro da minha casa. Dentre os materiais recicláveis que nós podemos citar, nós temos diversos tipos. O que quer dizer materiais recicláveis? Por exemplo, são materiais que eu faço uso, como uma garrafa PET, por exemplo. E eu posso mandar essa garrafa para ser reciclada, para esse plástico ser reutilizado em novas garrafas e não ficar no meio ambiente, causando danos ao mesmo, certo? Os vidros também, os metais, todos esses materiais, eles podem ser reutilizáveis através da reciclagem. Bem, gente,
Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei de número 12.305, né, /10, que ela organiza a forma com que o país lida com o lixo. Vocês sabem que nós produzimos muito lixo e que hoje é visto como uma questão muito séria os lixões, o descarte do lixo de um município, de uma cidade, né? E para isso exige que setores públicos e privados exigem deles ações para o correto gerenciamento dos seus resíduos. Então, nós todos, como um todo, nós somos responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos que produzimos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a política de recursos hídricos do estado do Pará. A implementação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos é um dos maiores desafios do estado do Pará. Por quê? Por ele estar em uma região, que é a região amazônica, né, que detém 73% dos recursos hídricos do Brasil. Então, no dia 25 de julho de 2001, entrou em vigor a Lei Estadual número 6.381 de 2001, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e institui o sistema de gerenciamento dos mesmos. Esta legislação determina a implementação da política estadual de recursos hídricos, atuação do sistema estadual de gerenciamento desses recursos, criação da rede hidrometeorológica, o intercâmbio das informações com outras instituições e a implementação do sistema estadual de informações sobre recursos hídricos. Tudo isso visando, né, aperfeiçoar o uso desses recursos dentro do nosso estado, garantir o uso de maneira consciente desses recursos para preservá-los. Bem, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e dizer que preservar a área de mata ciliar, tá? Nós vamos estar cuidando de uma vegetação de grande relevância ou de grande importância ambiental. Por quê? Porque com isso ela vai contribuir para a preservação da fauna local, vai permitir o fluxo entre as espécies e cuidando dos recursos hídricos da nossa região, nós também vamos estar cuidando do ecossistema que depende dele para viver. A preservação das nascentes, tá, e matas ciliares, elas garantem a disponibilidade de água para que o ecossistema se mantenha saudável e que a comunidade possa realizar suas atividades domésticas, econômicas, sem enfrentar escassez de água ou então a sua poluição. E todos nós podemos contribuir com isso. O meio ambiente precisa da gente e por isso nós precisamos nos conscientizar do nosso papel como cidadão dentro do nosso planeta. Obrigada.